Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São João Maria Vianney, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos de 4 a 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo, é grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 80, 81. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos, sem demora, humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor, o adulariam, seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios.
E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na travessia do deserto, o povo de Israel lamenta. O maná dom celeste já não sacia o paladar acostumado às cebolas do Egito. Moisés, sobrecarregado, clama: se queres continuar a tratar-me assim, tira-me a vida. O desabafo do profeta ecoa nos corações de tantos que hoje carregam o peso da missão, da liderança, da esperança. Neste dia de São João Maria Vianney, o cura de Ars, celebramos aquele que, como Moisés, carregou o povo nos braços da oração. Um pastor que, mesmo diante da aridez espiritual de sua paróquia, não desistiu. Alimentou almas com o pão da palavra e o vinho da misericórdia. O Evangelho nos apresenta Jesus, tocado pela dor da multidão, que transforma a escassez em abundância. 5 pães e 2 peixes, ofertados com fé, tornam-se alimento para milhares. Não foi apenas um milagre de multiplicação, foi um milagre de compaixão e partilha. Um fato verídico que ecoa esse gesto. Em 2021, na cidade de Recife, um grupo de jovens organizou uma ação chamada Banquete da Rua. Com recursos próprios e doações, prepararam refeições e distribuíram às pessoas em situação de rua. Um dos voluntários disse: não tínhamos muito, mas tínhamos vontade. E isso bastou. A partilha, como no Evangelho, gerou abundância, não apenas de comida, mas de dignidade. Assim também viveu São João Maria Vianney. Com simplicidade ofereceu o que tinha: oração, escuta, confissão. E isso bastou para transformar Ars num oásis espiritual. Ele não multiplicou pães, mas multiplicou conversões. Hoje o Senhor nos repete: dai-lhes vós mesmos de comer. Não apenas pão, mas atenção, tempo, escuta, perdão. Em um mundo que clama por sentido, somos chamados a ser pastores da esperança, como Vianney, e discípulos da partilha, como os apóstolos. Que não nos falte coragem para oferecer o pouco que temos, pois nas mãos de Deus, o pouco se torna milagre. Que sejamos como o menino dos 5 pães, anônimos mas essenciais. Que sejamos como Moisés, sinceros diante de Deus. Que sejamos como Vianney, fiéis, mesmo quando tudo parece deserto. E que ao final do dia, sobrem cestos cheios de amor, fé e comunhão. Amém. Oração. Dai-nos, Senhor, o pão e o olhar. Senhor, nesta terra sedenta, onde tantos clamam sem voz, ensina-nos a ouvir com o coração. O mundo hoje é um imenso deserto, não pela ausência de maná, mas pela escassez de compaixão. Há multidões à nossa volta, famintas não só de pão, mas de afeto, de presença, de sentido. Que não esperemos pelos grandes milagres, mas que sejamos pequenos milagres, ao repartir o que temos, ao oferecer a escuta que salva, ao carregar com ternura os que o mundo já esqueceu. Na correria dos dias, esquecemos que o milagre está nas nossas mãos. Como os discípulos, alegamos não ter o suficiente. Mas tu, Senhor, nos repetes: dai-lhes vós mesmos de comer. Ajuda-nos a transformar a escassez em doação. Que a nossa mesa se alargue. Que o nosso tempo abrace. Que a nossa fé se mova em direção ao outro, especialmente aquele que o mundo já deixou à beira da estrada. O solitário, o idoso, o exilado, o sem-teto, o sem-abraço. São João Maria Vianney viveu com pouco, mas viveu intensamente. Que possamos aprender com ele, a rezar com constância, a servir com alegria, a sofrer com esperança. Que sejamos também pastores no nosso cotidiano, cuidando dos feridos do caminho, com palavras que acolhem, com gestos que sustentam, com silêncio que cura. E quando nos faltar ânimo, que nos lembremos de Moisés que ousou desabafar diante de Deus.
Que possamos conversar contigo com verdade, mesmo quando estamos cansados, sobrecarregados, tristes. E que dessa verdade brote força, porque o teu colo é refúgio e renovo. Senhor, dá-nos olhos que veem além da aparência, mãos que se abrem sem cálculo e corações que não se endurecem diante da dor do outro. Que a nossa partilha seja ponte, seja pão, seja paz. Que sobrem sempre cestos de amor ao final dos nossos dias. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.